Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do sítio onde se encontram. Vamos logo passar para a continuação da nossa aula sobre o espaço. Estávamos a falar sobre os fundamentos básicos do movimento e especificamente o tópico espaço. Então, para nós abordarmos a questão do espaço, é preciso olharmos primeiro sob duas perspectivas. Primeiro, o espaço numa perspectiva corporal, ok? E depois o espaço numa perspectiva do próprio espaço. O que é que isto quer dizer? Pode ficar assim um bocadinho estranho, não é? Espaço corporal, espaço. Então, o que é que acontece? Nós, o ser humano, né? O nosso corpo, ele é composto pela cabeça, os membros, as pernas, o torso, etc., a bacia, etc. Nós temos um corpo que é delimitado, que tem um limite, não é? Então, esse espaço do nosso corpo, que tem um limite, é chamado de espaço corporal. É até onde as nossas extremidades vão chegar. O nosso corpo vai permitir nós alcançarmos com as nossas partes, não é? Do corpo. Rudolf Laban chama desse espaço, não é? De quinesfera. Até onde as nossas extremidades conseguem alcançar. Tá bem? Chama quinesfera ou sinesfera. Quinesfera. Na questão da quinesfera, talvez eu tenha que vos explicar aqui a abordagem, não é? Do espaço. Sendo que o nosso corpo tem delimitações específicas de acordo com cada um de nós, até onde por exemplo, a nossa mão chega até aqui, daqui já não vai mais para lá, não sei o quê, né? É preciso nós pensarmos na hora de trabalhar o movimento, qual é a dimensão que nós damos ao movimento, não é? Se, por exemplo, nós vamos trabalhar um espaço mais próximo do corpo, então há uma certa dimensão, que é o espaço mais próximo do corpo. Ainda estamos a trabalhar a questão a olhar aqui na esfera, não é? Até onde chega esta sinesfera nossa. Podemos abordar o mais próximo do corpo, podemos abordar, por exemplo, flexionando as nossas extremidades até mais ou menos a um nível médio, e aí estamos a abordar o nosso espaço corporal a um nível médio, assim como podemos estender as nossas extremidades até ao espaço o mais amplo que a gente puder, até as extremidades mais amplas que nós pudermos. Então aí nós estamos a falar de alargar o nosso espaço assim numa perspectiva grande, tá bem? Então próxima, média e grande, né? Podemos chamar assim, tá bem? Então temos que, quando estivermos a trabalhar o movimento, pensar nessa perspectiva, ok? Agora, essa perspectiva deve ser pensada a partir de um olhar sobre o nosso corpo, a partir do nosso corpo e não a partir do espaço. É a partir do corpo, mas em direção a esse espaço. Porque nós estamos a pensar no espaço, só que é a partir do corpo. E dos apoios, não é? Que uma certa parte do corpo pode nos dar para poder nós estendermos a outra parte do corpo para o alcance que queremos dar. Então esse alcance qual é? É próximo, é médio ou é grande? A pensar durante o processo, não é, de criação dos movimentos. É preciso pensar o espaço nessa perspectiva, tá bem? Então existe um espaço que é daqui na esfera. Eu vou partilhar aqui algumas imagens para vocês perceberem melhor o que é esta coisa daqui na esfera, segundo Rudolf Laban. Também vou partilhar convosco um artigo que se chama A Coreologia de Rudolf Laban e o Ensino das Artes Corporais,
uma síntese de conceitos-chave escrito por José Madureira, da Universidade Federal de Vales do Jequitinhonha e Mucuri Diamantina de Minas Gerais do Brasil. Então eu vou partilhar isto nas mensagens embaixo, logo a seguir, que é para vocês terem uma ideia, não é, desta questão como é que se chama, dos espaços, como é que funcionam, a geometria, não é, corporal, como é que funciona. Então, temos, portanto, este espaço em que o espaço da dança é abordado tanto do ponto de vista do próprio bailarino, do corpo do próprio bailarino, portanto, tem que ver com até onde vai a nossa kinesfera, que é aquele campo todo que nos rodeia, que falamos há pouco tempo. Eu vou partilhar uma imagem para vocês poderem ver, que é o espaço do corpo humano, basicamente, e o trabalho externo. Aí já estamos a sair do corpo, o trabalho do espaço externo, a este corpo que a gente esteve aqui a tentar ver mais ou menos como é que isto funciona. Então, o espaço externo é o espaço cênico, é aquele que nos rodeia, é aquele que nós vamos habitar no momento da nossa performance, independentemente do tipo de espaço cênico que nós estivermos a usar, tá bem? Mas antes é preciso explicar que existe um espaço fixo. O que é o espaço fixo? O espaço fixo é a permanência num certo espaço em que o artista, o bailarino, o ator vai escolher permanecer naquele espaço sem que haja deslocação, não é? E naquele espaço executar toda uma série de cenas, de movimentos, de expressão, do trabalho todo que tiver que fazer do ponto de vista corporal, mas sempre naquele espaço sem que haja uma deslocação. Deslocação é sair de um espaço para o outro. Não é eu estou no espaço e movimento a mão. Eu aqui não me estou a deslocar. Eu aqui movimentei a mão para cima, mas não me desloquei. Mas se eu faço isto, então assim já estou-me a deslocar. Eu estou a sair de um espaço para outro espaço. Tá bem? Então nós temos que ter em conta o espaço fixo. Eu me coloco num certo espaço e ali eu vou trabalhar sem que haja deslocação no espaço. Quer dizer, trasladar o meu corpo com peso de uma determinada maneira, de um espaço para outro. Isso não vai acontecer. Nós estamos no espaço fixo. Significa sem deslocações, onde o bailarino dança fixo no mesmo espaço. No espaço fixo, temos alguns elementos técnicos a serem trabalhados, como por exemplo, nível alto, médio, baixo, né? Podemos escolher em que níveis nós podemos estar a trabalhar, assim como as direções, frente, trás, lados, diagonais, oblíquas. Então, para que direções nós estamos a trabalhar, ok? Então, é preciso nós também termos em conta a percepção do espaço, não é? Que nós próprios temos, ou qual é a orientação do espaço que nós queremos trabalhar na nossa dança. Isto é extremamente importante no espaço físico. Então, há 3 planos de espaço que Rodolphe Laban também estabeleceu, que vocês vão poder estudar de forma aprofundada para aqueles que se interessarem mais sobre o elemento espaço, que é também fundamental, que é um dos espaços, dos elementos fundamentais do movimento e não só das artes cênicas. Eu também vou partilhar uma fotografia para vocês verem destes 3 planos, que é o plano da roda. O plano da roda divide o corpo em 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo.
Depois tem um plano da porta. O plano da porta divide o corpo em frente, não é? E trás. Depois tem um plano da mesa, que divide o corpo, a parte de cima e a parte de baixo. Tá bem? Eu vou partilhar a fotografia para vocês perceberem quando é que é lado, frente, atrás, não é? E alto, baixo. Então, chegamos à questão da abordagem do espaço total. O que é o espaço total? O espaço total é todo aquele que se encontra em volta de onde o artista, o bailarino, o ator se encontra no espaço cênico. Portanto, é o espaço circundante. Nesse espaço circundante, vocês vão ter vários elementos, não é? O artista, a performer, deve ter noção de todos estes elementos que se encontram no espaço, porque eles fazem parte daquilo que ele vai perceber e eventualmente vai trabalhar com esses elementos. Existe ele próprio, não é? Que ele também tem que ter em conta eu próprio. Primeiro sou eu próprio bailarino, né? O próprio artista. E depois é ele em relação aos outros, ou ele em relação ao outro, ele em relação a qualquer objeto que se encontre no espaço. Ok? Os objetos podem não ser objetos do tipo cadeira, mesa, pode ser o próprio espaço. Que tipo de palco, por exemplo, em que tipo de palco eu me encontro? Será que no palco onde eu estou existem janelas, por exemplo? No meu campo de visibilidade, eu consigo alcançar a visibilidade, eu vejo a minha vista, a minha visibilidade, a visibilidade que eu tenho, né? Eu consigo ver uma janela, por exemplo, porque aquela janela tem alguma coisa, influencia em alguma coisa naquilo que eu vou fazer no palco. Em algum momento. Qualquer coisa que se encontre no espaço cênico vai influenciar sobre aquilo que é a minha expressão e sobre a minha percepção sobre o espaço. Até onde eu vou ou até onde eu não vou. É um ponto de referência. Para onde eu me dirijo, com que intenção eu me dirijo, não é? Então, qualquer elemento que se encontre no espaço é extremamente importante que o artista possa perceber este ambiente circundante, o que é que tem, o que é que não tem, e tudo isso vai influir sobre a sua expressão, tá bem? Portanto, existe este espaço total, que neste caso o artista se desloca para diferentes cantos do espaço em que ele se encontra e tem acesso aqui ao estabelecimento da relação do bailarino, primeiro com ele próprio e depois com o outro, com o próprio espaço circundante e daí em diante os objetos e tudo que se encontra como artefacto dentro desse espaço cênico. Tá bem? Então, descrevi aqui que vamos abordar aqui também a questão do palco, no entanto que tal, pois não vamos abordar, não é, o palco, entanto que tal, não é? Mas é importante nós, de alguma maneira, atravessarmos um bocadinho o que é isto, o espaço do teatro convencional, não é? Onde é que nós vamos atuar? Nós vamos atuar num espaço convencional ou num espaço não convencional. Nós não vamos aprofundar, mas não é porque não vamos aprofundar que não vamos atravessar sobre esta questão, porque é extremamente importante, porque é o espaço da performance, não é? É onde é que nós vamos atuar.
porque o onde é que nós vamos atuar vai determinar absolutamente tudo no espetáculo. Ok? Então, vou só ler esta frase para vocês. A pessoa escreve antes de dar aula, tem que escrever tudo, preparar tudo, estudar, rever, escolher o conteúdo e depois poder estar aqui a dar aula, tá bem? Então, não vamos abordar a questão do palco, no entanto que tal, pois o palco cênico, o teatro tradicional tem suas componentes, regras do uso e é importante perceber quais são as componentes e como usar. Mas isso é tema do outro curso relacionado com os espaços cênicos. Mas nós vamos deixar aqui só alguns tópicos assim, que é para vocês saírem daqui mais ou menos com uma ideia básica de que, pronto, existem alguns tipologias de espaços cênicos tradicionais ou convencionais e que é de importância nós termos algum conhecimento. Aliás, vou deixar aqui um artigo para vocês poderem aprofundar a questão dos espaços cênicos. E o artigo chama-se Espaços Cênicos, a Tipologia dos Teatros, que foi escrito pelo Time de Marketing Cineplast, tá bem? Eu vou deixar o link, vocês podem aceder e podem ir lá estudar como é que isto funciona. E depois podem pesquisar, né, na internet, vão apanhar muitos artigos de muitos académicos que escreveram sobre a questão dos espaços cênicos e das abordagens cênicas em obras artísticas, etc, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, os artistas contemporâneos, desde os anos 1960, eles saíram dos espaços convencionais para os espaços não convencionais. Tem, por exemplo, a artista Trisha Brown, que usou os tetos para fazer as suas performances lá nos Estados Unidos da América. Tem o coletivo Judson Church, que também foi habitar um espaço de uma igreja para produzir as suas performances, e por aí em diante nós podemos encontrar na história da dança também a evolução da abordagem dos espaços cênicos, tá bem? Então, mas agora nós vamos só ver aqui alguns tipos de espaços, que é para terem uma ideia. Teatro italiano, que é a perspectiva que temos o público diante da plateia, do palco, está ali, o público está à frente, não é? E tem uma boca de cena em forma de leque, não é? Aberto, e também é designado como retangular, tá bem? Então, temos, por exemplo, vou deixar a imagem para verem, para terem uma ideia do que é o palco italiano. Olha, uma particularidade do palco italiano. Vocês nunca tiveram a sensação assim, ou nunca vos disseram, por exemplo, sabes? Eu, por exemplo, já fui muito abordada dessa maneira. Epa! Encontro alguém assim, não sei o que já me viu a dançar. Ei! És tu? Maria Helena Pinto? Sim, sou eu. Eu sou pequenina, nem tenho 1,50 m. Ai, meu Deus, 1,47 m. Não, meu Deus. Então, o que acontece? Dizem, mas tu já viste? Eu, sim. Mas dava a impressão que eras muito maior. Mas afinal tu és assim tão pequenina. É o efeito da perspectiva e da forma como os teatros italianos foram concebidos, não é? E eles têm uma certa inclinação ligeiramente para a frente, que dá essa perspectiva de uma amplitude, quer dizer, de uma grandeza, assim, do volume da imagem, que é criado mesmo pela forma em que os palcos são construídos. Tá bem? Daí que quando alguém está a abordar,
e dizer, ouve lá, mas és tu, afinal. Eu tinha a sensação que eras muito maior. É a perspectiva do palco. Os palcos são construídos para criar esta sensação de algo grandioso, fantástico, que a pessoa fica ali, ai, meu Deus, ai, que coisa. É espetáculo. Foi pensado para criar esta dimensão de grandeza mesmo. Ok? Então, temos o teatro de arena, que é circular ou quadrado, plateia em volta do palco, significa que nós temos o palco, depois temos o público. Em Maputo nós temos, em Moçambique, em Maputo, nós temos um teatro que é Casa Velha. Tem ali este conceito da arena, não é? Que o palco encontra-se ali, depois tem o público que vai assim em volta, não é? Esta é a tipologia de teatro da arena. Vou colocar aqui uma imagem fotográfica para vocês verem também. Palco experimental ou modular. O que é isto? São os palcos que são móveis. Monta-se e desmonta-se, monta-se e desmonta-se. Então, podem ter várias formas, podem ser circulares, podem ser quadrados, podem ter qualquer tipo de forma. Eles colocam-se ali as cadeiras em volta, dependendo da forma que se quer dar o espetáculo. Eu já fiz um tipo de espetáculo assim em 2009 no Museu da Arte em Maputo. Era um solo que se chamava Mar Vermelho. Eu já partilhei na aula número 1, eu partilhei um link de um canal antigo que eu tinha colocado lá alguns trechos de algumas obras minhas. Se quiserem podem ir lá ver Mar Vermelho. Então aquilo era, nós montamos o palco, não é? No meio era um quadrado, não é? Se não me engano era 4 por 4 metros de cada lado. Depois montamos as cadeiras ao lado assim, não é? Apesar de que era um espaço cênico fechado, não é? Mas então aquilo é móvel, tu montas como tu queres, depois desmontas e pronto. E fazes de outra maneira e dependendo se estás num espaço fechado ou se estás num espaço cênico aberto. Vou colocar também a fotografia. Temos o palco elisabetino, que é um palco misto, de espaço fechado, grande, ampliação de proscênio, retangular ou circular, e o público encontra-se dos lados. Também vou partilhar aqui esta imagem esta tipologia do palco, de palco cênico, do espaço cênico. Dizer que na Inglaterra era muito usado na época de Shakespeare e não sei o que, para os teatros, etc. Depois temos os espaços não convencionais, que são os contemporâneos. Estão a ver, né? Está a ver. Quando a gente tem aquela liberdade que não acaba de imaginar qualquer tipo de espaço e criar qualquer tipo de espaço para as performances. Então, são os espaços não convencionais que podem ser nas praças, nas ruas, nos mercados, nas feiras, nos jardins. Edifícios históricos, industriais. O nosso grande Festival Kinani Internacional de Dança Contemporânea, conhecido a nível mundial, atualmente, saem coreógrafos, programadores de espetáculos de todas as partes do mundo, artistas, espetáculos, obras, para Maputo, que vai acontecer agora. Hoje é dia 23, então, é hoje ou amanhã que arranca, não é? O Kinani. Um alô grande para o Kinani e todos os intervenientes, organizadores, artistas, convidados, que seja mais um momento único de magia. E o Kinani tem usado, e já assisti várias vezes a alguns dos festivais do Kinani, um prédio, não é? Que começou a ser construído, depois já foi abandonado, que está situado na avenida, entre a Avenida 24 de Julho e Olof Palme, na cidade de Maputo, ok? Então ali tem
tem vários andares, não é? Então, o que é que o Festival Kinani faz, a equipa? Eles montam os espetáculos naqueles andares e chamam o quarto andar. E é lá onde acontecem vários espetáculos fenomenais. É um espaço que dá para criar e voar, imaginar, inventar, reinventar-se, retrabalhar as coreografias das obras e são ambientes super interessantes, atmosferas coreográficas, atmosferas de expressão, não é, de coreografia, transforma as obras aquilo, não é? E montam todo o set de iluminação, o cenário, e é um desafio para os artistas, na verdade, porque o chão não é apropriado, por exemplo, e são condições que não são normais, mas esta não normalidade, ok, traz essa singularidade, não é, às obras que nós vemos evoluir naquele quarto andar, tá bem? E como este há de haver, por exemplo, eu em 2006 era a coordenadora geral do primeiro Festival Internacional de Dança Contemporânea em Moçambique. E nessa altura nós fomos solicitar ao Caminhos de Ferro de Moçambique que nos deixassem fazer alguns dos nossos espetáculos lá nos Caminhos de Ferro de Moçambique. Lá, direto ali, onde tem os comboios, então, e há um hall ali da entrada do centro, dos caminhos de ferro de Moçambique, então nós pegamos naquele hall da entrada e claro que ali há um museu com os comboios e há todo um cenário em volta daquilo, então montou-se ali um espetáculo que se chamava era Shift Center, de um queniano, de um coreógrafo queniano, Shift Center, lembro do título da obra, e era queniano, como é que ele se chamava? Não me lembro agora, mas não faz mal, vou escrever lá embaixo como é que ele se chamava, e de buscar a referência. E o cenário era assim com espécie de quadros transparentes, assim como se fossem plásticos e que era uma coisa fantástica. Então, se não me engano, foi mesmo a abertura do Festival Internacional de Dança Contemporânea. Aquilo foi fantástico. Quer dizer, vocês não estão a imaginar, mas hoje, afinal, o que é isto? Como é que estão a fazer espetáculo num espaço destes? Então, é a possibilidade, não é, do artista nos espaços não convencionais de voar, deixar a coisa acontecer e reinventar os espaços cênicos e os espaços performativos. Este é um exercício, não é, a ser feito e a ser pensado, porque de acordo com um determinado tipo de espaço que nós vamos construir, que nós vamos imaginar, que nós vamos inventar, que nós vamos montar, então vai determinar toda a construção da narrativa de uma obra coreográfica, de um espetáculo coreográfico. Então, é extremamente importante ser pensado no processo criativo. Este espetáculo é para ser apresentado aonde? E se este espetáculo foi construído para ser apresentado num determinado tipo de palco, num determinado tipo de espaço cênico, vai que aparece uma proposta para se apresentar num espaço completamente diferente daquele que foi imaginado inicialmente. O que a gente faz? Ou a gente aceita o desafio e reformula o trabalho do espaço, ok? Porque isso acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. É que nos encontramos no desafio do espaço. Então, esta componente de espaço é extremamente importante a ser pensada, abordada e é um processo contínuo de trabalho. Tá bom?
Pronto. Então, aqui ainda é uma abordagem mais assim teórica, da gente tentar perceber o que existe. Existe o espaço corporal, ok. Depois existe o espaço cênico, o espaço total, o espaço fixo. E como é que isto funciona e quais são alguns dos elementos que permitem que a gente tenha pontos de referência para poder pensar quando nós estamos a criar e quê. Ok? Então, vamos tomar em conta estes elementos que foram de forma resumida colocados aqui para se ter em conta em todo o processo criativo e no processo das próprias performances e da apresentação das próprias performances. Tá bom? Então, acabou a nossa aula de hoje, conforme disse, para as aulas também não ficarem muito longas. Vou deixar aqui algumas referências de alguns, eventualmente, coreógrafos que eu terei aqui falado deles, abordado, que é para vocês não ficarem perdidos, para poderem fazer as vossas pesquisas. E olha, fiquem muito abertos, não é? Em ir fazer as vossas próprias buscas, pesquisas e aprofundarem o vosso conhecimento teórico, porque ele é que vos permite refletir no processo e nas escolhas dos elementos coerentes, não é, que vão montar para os vossos espetáculos coreográficos. E para a abordagem cênica, para a abordagem do espaço, é muito genérico, tanto pode servir para as artes circenses, como para o teatro, como para a música e como para a dança. Tá bem? Olha, muito obrigada. Um beijinho, até já.